Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre profetizar sobre o nosso ano, declarar sobre o nosso ano. O texto vai dizer: mas o homem nobre, tem alguém nobre aqui hoje? Tem alguma pessoa, uma mulher nobre, um homem nobre nesse lugar? Dá um grito aí. Mas o homem nobre, a pessoa nobre, faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Coloque em outra versão para mim, outra tradução. A minha tradução Almeida Revisada diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres. Fala assim comigo: nobre projeta. Mais forte, fala: projeta coisas nobres. Fala assim: na sua nobreza persistirá. Fala: na sua nobreza ficará firme. Fala: permanecerá firme. Exatamente. Fazer planos, projetar, declarar, profetizar, sim, é muito importante. É muito importante para se poder alcançar objetivos na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida, no seu ministério. E não é só importante, como também é bíblico. E eu quero começar ensinando vocês sobre isso, através das escrituras sagradas, através da Bíblia. Porque ainda existe muito mito que permeia, que cerca esse tema, projetar a sua vida. Isso soa como se você estivesse tirando a soberania de Deus, tirando a soberania de você. Fala assim: não, Deus, eu te faço da sua soberania, eu não quero saber dos seus projetos para mim, e eu vou viver o meu projeto. Soa mais ou menos assim, na ignorância espiritual e debaixo de uma imaturidade espiritual. É assim que o imaturo entende, é assim que um menino na fé, uma menina na fé, uma criança espiritual entende. Quando você fala de projetar a sua vida, de projetar o seu ano, há muitos que entendem que você está tirando a soberania de Deus para viver a sua vida independente dele, quando na verdade biblicamente não é isso, não é assim. A não ser que você faça isso intencionalmente, aí é outra coisa, aí é outra história, aí é outra realidade. Mas é bíblico você projetar, você planejar, você declarar, você profetizar sobre o seu ano. E em diversos momentos, em diversos lugares, o Senhor vai nos direcionar em sua palavra a nos projetarmos, a projetarmos as nossas vidas. Isso não é errado, isso não é pecado. Você não está cometendo um pecado contra Deus fazendo isso. Você não está roubando da graça e da bondade de Deus quando você planeja a sua vida, quando você planeja o seu ano, quando você planeja os seus cursos, quando você planeja a sua vida espiritual. Pelo contrário, Deus encontra em você um filho dedicado, um filho organizado, alguém que leva tão a sério a vida espiritual, leva tão a sério a vida em Deus, que você tem o capricho de parar e organizar isso, ao invés de sair fazendo a torta de qualquer forma e de qualquer jeito. Tem alguém comigo aqui ainda? Diga eu. Fala assim: projetando 2024. Isso aí. Porque, pastor, e por quê? Porque Deus é organizado. Por que Deus tem prazer em me ver organizar alguma coisa, Wender? Porque Deus é organizado. Por que Deus tem prazer em alguém que tem um projeto para apresentar a Ele? Porque Deus é o Deus organizado. O universo, ele está agora, nesse momento, o universo em transição, o universo está em pleno funcionamento. Todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, tudo isso está em funcionamento agora, e dentro de uma organização incrível, dentro de órbitas organizadas. Ninguém invade órbita de ninguém. Andrômeda não pode invadir nossa órbita. O planeta X não pode invadir a nossa órbita. Lembra da nossa órbita?
problemas gravitacionais, está tudo rodando dentro de uma organização muito grande. Deus organiza tudo, em todas as coisas. Então Ele tem prazer quando Ele encontra com alguém que tem um projeto para apresentar a Ele, alguém que tem um coração disposto, disponível. Ele é o Deus organizado. Ele nos ensina a nos organizar. Há muitas pessoas que não concordam com fazer planos ou projetar a sua vida. Na maioria dos casos, por achar que por alguns casos, elas acham que elas não estarão fazendo a vontade de Deus, se ela projetar a vida delas, ou por medo de viver uma vida fora dos planos de Deus. E eu entendo, eu compreendo isso. Pastor, eu não vou projetar minha vida. Vai que eu projete alguma coisa que é fora do plano de Deus, pastor. Meu Deus, Deus vai me mandar um raio, Deus vai me jogar uma pedra. Meu Deus. Então existe todo esse medo, existe toda essa mística em volta disso. Ou por medo de achar que não é os planos de Deus. Ou, irmãos, por religiosidade mesmo. Religiosidade, isso mesmo. Excesso de orgulho religioso. Excesso de uma espiritualidade falsa. De chegar para você e dizer assim: eu não planejo minha vida está nas mãos de Deus. Deixa a vida me levar e vida leva eu. Tá vendo? Eu sou santo, tá vendo? Eu sou espiritual, tá vendo? Eu sou mais espiritual do que você, porque eu entreguei minha vida na mão de Deus e não tô nem aí. Não, é orgulho religioso, é orgulho espiritual. Isso não leva a nada, a lugar nenhum. Não é assim que funciona, não é assim que se trata. Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai nos ensinar na sua palavra a ter uma projeção, a ter uma vida organizada, a ter um ano organizado, a fazer sim planos, projetos, né? Às vezes o excesso do orgulho religioso, né? Em bater no peito e dizer que vai andar eu vou andar nas cegas. A fé é assim, eu ando nas cegas e tal, e tudo bem. Por hora você realmente vai ter que dar passos de fé, aonde você não vai ter mais nada, irmão, a não ser a fé. Você vai ter que dar passos às cegas mesmo, e Deus vai colocar o chão, amém? Amém? Mas isso não pode ser, isso tem que ser uma exceção, isso não pode ser uma rotina na sua vida. E por que não pode, pastor? Porque não se trata de você estar entregando a sua vida na mão de Deus e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se trata, é sobre alguém irresponsável, desorganizado consigo mesmo, com a sua própria vida e com aqueles que estão do seu lado. Eu já vi muita gente andar por isso e colocar toda a sua família em risco. Eu já vi muita gente andar nesse caminho desse excesso espirituoso, religioso e tal, e deixar seus filhos passar fome e perder emprego, e depois dizer que foi a vontade de Deus, e não foi. Excesso de religiosidade, excesso de espiritualidade enganosa, falsa, porque nem Deus faz isso. Mas pastor, Deus pode provar e testar nosso coração. Claro que Ele vai provar e testar nosso coração. Então fique esperto, que Ele pode sim fazer isso com você, mas Ele nunca vai te instigar, Ele nunca vai te ensinar a ser uma pessoa desorganizada, que não tem um projeto de vida, que não tem um plano de vida, que não tem objetivo, que não tem sonho, que não tem meta. Até Paulo vai nos ensinar a dizer assim: eu esqueço as coisas que ficou para trás, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para um alvo, eu tenho um alvo, meu alvo é Jesus, eu tenho esse alvo, eu vou alcançar esse alvo, essa meta. O cara tinha um plano. Tem alguém comigo ainda? Só quem está comigo fala amém. Mas na verdade, essas pessoas, né, que andam nesse lugar espirituoso, essa coisa toda, elas sabem que na verdade elas não obedecem a Deus assim. No fundo, para elas bancam essa panca de que, mas no fundo ela sabe que ela não obedece a Deus nesse nível. Ela sabe que ela não obedece a Deus de entregar a vida dela às cegas e fechar o olho e falar: tudo bem, estou aqui. Ela sabe que ela não faz isso. Isso é para impressionar, isso é para dizer para o outro que eu, mas é só para impressionar. Não é nada disso. Ela diz que vai fazer todo o plano de Deus, debaixo do plano de Deus, mas não vai não. Isso é extremismo religioso, porque ela não cuida nem do básico da casa do Senhor. Você pode olhar, olha a vida de pessoas assim,
que tem essa ignorância religiosa, olha para você ver, vê se ela faz o básico do evangelho. Dá uma olhada. Não faz o básico, não cuida de coisas básicas do evangelho, da casa do Senhor. Quem dirá entregar a sua vida cega? Não entrega, é migué, é conversinha. Na hora que o Senhor pede alguma coisa para ela, pula fora. Aí você fala assim: vai entregar mesmo? Então vem cá, assuma esse chamado aqui. Não, passa para quê? Eu não estou pronto ainda, ou eu não quero, não mexo com isso. É engano, diz que, mas não vai. Eu conheço, eu sou velho, irmão de igreja, irmão. Eu acho que um dos meus defeitos é isso, às vezes é expor muitas verdades aqui, entendeu? Acho que esse é um dos defeitos que eu tenho, porque eu não vou aqui enganar, mentir. A maioria dessas pessoas é só espiritualidade falsa. Quando Deus vem, pede para ela: não, então eu quero mesmo a sua vida de verdade na minha mão, ela arruma um jeito de sair fora, porque o negócio dela é impressionar, é só mostrar, é o vídeo na internet, é a foto. Na hora que a coisa acontece de verdade, ela não entrega a vida dela na mão de Deus. Eu estou falando para você, eu já sou velho, eu conheço esse negócio. Quando o Senhor vem e diz assim: não, então vamos lá, ela diz: não, ela não faz nem o básico, não visita o órfão, que é a vontade de Deus, não cuida da viúva, porque na maioria de pessoas assim, elas são egoístas, ela só pensa nela, e ela diz que vai entregar ela totalmente para o Senhor. Não precisa fazer plano, eu não preciso fazer plano, não preciso fazer nada, minha vida está na mão de Deus. Filho, então chegou a hora, tem uma pessoa precisando de uma cesta básica ali. Não, o meu primeiro, o meu pirão é primeiro, depois não entrega, é conversinha. Se não faz o básico, quem dirá entregar a vida por completo? Não entrega. É só espírito religioso, é só para impressionar, não faz o básico. Então, não investe em missões, não serve as pessoas, serve com a sua boca. Levanta a mão, canta, serve ali com a boca, mas a vida não é entregue de fato. Quando o líder precisa, ela não está. Quando o pastor precisa, ela não está. Quando a igreja precisa, ela não está. Quando o vizinho precisa, ela não está. Não está. Vai por mim, confia, eu sei o que eu estou falando. Irmãos, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem conhece esse ditado antigo aqui? Você viu uma pessoa batendo no peito e cantando de galo de santo demais, você pode saber. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, não faz nada. São os que menos fazem alguma coisa. Então, projetar é muito importante. Não seja essas pessoas: vou deixar minha vida na mão de Deus, como Ele quiser, seja como Ele quer, já entregou nada. Quando Ele pede um negocinho, você já, não, mas isso aqui agora não, mas isso aqui não, mas você não falou que entregou a sua vida na minha mão? Então, sai desse emprego aí, vem viver para mim, em tempo integral. Não, mas aí minha família, mas você não diz que a sua vida está nas minhas mãos? Então, nós precisamos ter esse discernimento, e não ser essa pessoa que entrega a vida só da boca para fora, né? Que não faz nem o básico da fé, né? Quem dirá viver toda a vontade de Deus, não tem coragem de deixar a vida que tem para servir o evangelho em tempo integral, não tem coragem de se dedicar ao outro, não tem coragem, e diz que entregou a vida toda ao Senhor. Não entregou, não. É só a religiosidade falsa, é para impressionar. Não. São apenas pessoas iludidas, deslumbradas com falácia. Não é real. Então, você precisa, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus agora, nós precisamos projetar nossas vidas diante de Deus. Você precisa projetar sua vida diante da sua família.
Você precisa projetar a sua vida no seu ministério. Você precisa projetar a sua vida diante do Senhor. Então, eu opto pelas pessoas mais sensatas, pela sensatez do Evangelho. Eu opto por seguir a palavra de Deus de forma equilibrada e coerente, sem exageros, sem extremismo ou orgulho religioso. Eu prefiro, ao invés de falar assim, eu vou entregar minha vida toda para Deus, eu não tenho projeto de vida, não tem não, eu estou aqui, Deus. Eu prefiro participar da sensatez do Evangelho, da coerência do Evangelho, que é o quê? Qual é a coerência do Evangelho? Qual é a sensatez do Evangelho? Deus, Ele não é contra projetarmos as nossas vidas diante dEle. Deus, Ele não é contra levarmos os nossos planos até Ele para que Ele abençoe. Pelo contrário, isso é bíblico. É bíblico. Você ter um plano e você apresentar esse plano diante do Senhor é bíblico. É palavra de Bíblia. Não é errado, né? Por não haver planejamento familiar, é que muitos estão hoje com as suas vidas destruídas, com os seus futuros comprometidos. Por não haver um planejamento financeiro, é por isso que estão afundados em muitas dívidas e pensando em tirar a própria vida. Mas não, vou ficar com orgulho religioso, não planejo nada não, eu vou ir, é o que der, deu. Cutuca o seu irmão e fala assim, sai fora disso. Não, de verdade, cutuca aí e fala, sai fora disso. Fala para ele assim, o nobre projeta coisas nobres. Fala assim, na sua nobreza persistirá. Tem alguém comigo ainda? Dá um glória. Então quem está recebendo essa palavra, dá um glória. Por não haver planejamento, muitos estão com seus futuros comprometidos. Muitos estão sem nome. Está com seu nome destruído, sujo. E eu já vi pessoas com nome sujo dizendo que estava debaixo da vontade de Deus. Ai, a religiosidade é uma destruição para a vida das pessoas. Pessoas estão com seus nomes comprometidos, seus nomes sujos, passando vergonha, sendo humilhado. Por quê? Porque não planeja, porque não organiza a sua vida. Há muitas pessoas que estão em depressão, e muitos já até tiraram a sua própria vida. Irmão, chega a ser caso quase de saúde pública. Porque não se organizou, cara. Não planeja, não organiza o negócio. Aí depois cai em desgraça, em ruína, em buraco, e não tem como voltar. Entendeu? Aí para não ficar, para tentar ali de alguma forma passar um pano naquilo e dizer assim, não, era a vontade de Deus, foi Deus, eu estava debaixo dos planos de Deus, e aí Deus foi lá e me meteu aqui nesse buraco, nessa dívida, e sujou meu nome. É Deus. O quê? O quê? Isso é ignorância. Não é assim que funciona. Pessoas que entram em declínio moral, espiritual, financeiro, e acabam por não querer mais viver. Se você nunca se encontrou com pessoas assim, meu irmão, eu me encontro com pessoas assim direto. Gente que não quer mais se levantar da cama, porque está com a vida toda destruída, toda desgovernada, é um carro desgovernado que não sabe aonde vai chegar. Não sabe por onde começar a organizar a vida. Por falta de planejamento, por falta de sentar e colocar as coisas no lugar, por falta de sentar, chamar Deus e falar, Deus, eu entrei aqui, achando que era a sua vontade, mas eu vi que não é, porque a Bíblia diz, a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Deus, eu estou na rota errada, me ajuda aqui, ajuda eu a planejar isso aqui. Pessoas que estão afundadas.
O que precisamos fazer, irmãos, quando o assunto é projetar? Olha aqui para mim. Pastor, tá, mas então o que eu faço então para não projetar uma coisa fora de Deus então? O que nós precisamos quando o assunto é projetar, planejar o nosso ano, a nossa vida, até mesmo, né? A nossa vida espiritual e etc. Projetar o nosso ano é ter Deus como base. É ter Deus como alicerce. Pastor, como projetar minha vida sem descartar a vontade de Deus para mim? Colocando o reino de Deus acima, à frente, em primeiro, em todas as... Pronto! É simples. É ter Deus como base do seu projeto. Irmão, isso aqui é uma chave poderosa, gente. É ter Deus como base do seu projeto, é ter Deus como fundamento, como base do seu planejamento. Amém? É incluir o Senhor em tudo. Deus, olha, o meu coração tem um desejo disso, e eu sei que foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração. Deus, eu quero que o Senhor vá à frente, eu quero que o Senhor seja o alicerce e a base disso aqui. Deus, o Senhor pensou nisso. É falta de conhecimento, entendeu? Você viu como é falta de conhecimento? Você viu que quando o conhecimento chega, as mentiras vão embora? É só ter Deus como a base disso. É santificar tudo a Ele. É separar o seu projeto, o seu plano para Ele. É separar tudo para Ele e por Ele. Sem medo, sem cisma, sem extremismo, sem fanatismo, simples assim. Simples. Provérbios 16:3 diz assim, ó, tem alguém para mim lá? Provérbios 16:3, abre na sua Bíblia, no seu celular, rapidinho para a gente não perder tempo. Provérbios 16:3 diz assim, ó, olha para você ver como que não é você fazer planos fora de Deus, é você colocar Ele como base. Olha só para você ver, Provérbios 16:3 diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos, os seus projetos serão bem. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos, e o quê? E o quê, irmãos? Sem medo, sem pânico e sem cisma. Vamos lá, fala planos. E os seus serão bem-sucedidos. Não está falando dos planos de Deus, está falando do seu plano. Pastor, então, o que o texto está dizendo? Porque, pastor, a Bíblia diz, o coração do homem faz planos, mas a última resposta vem do Senhor. Toma, pastor, agora eu te peguei. Você já interpretou esse texto de forma correta? Você sabe o que esse texto está dizendo? Meu nenenzinho, meu nenenzinho na fé, meu menino na fé, escuta isso aqui, bebê. Você que leu esse texto a sua vida toda errada, aprenda a interpretar o logos, o rema do texto. O texto não está mandando você não fazer o plano. Pastor, mas o coração do homem faz planos. É justamente o que a Bíblia está falando. É para fazer o plano. Nós fazemos os planos, sim, é para fazer, é o que a Bíblia diz. O nobre projeta coisas nobres, planeja coisas nobres, é para fazer. O texto não está dizendo que não é para fazer o plano, que Deus é contra o plano. Ele está falando para você fazer o plano, por diante dele, ele é aquele que aprova e reprova o plano. Calma, fundiu aí o motor? Calma, fundiu o cérebro, calma aí, deixa eu te explicar melhor. A Bíblia não está falando, Salomão não está falando para não fazer o plano. Ele está dizendo, o coração do homem faz planos, mas a última resposta, quem assinala que sim ou que não, é Deus.
Ele está dizendo: o coração do homem faz planos, mas Deus é que fala o sim, é que fala o amém. Deus é que diz sim ou que diz não. Por isso que o texto diz: você faz o plano, leva ao Senhor, e aí Ele dará a resposta final. Não está falando para não fazer, está falando para fazer e levar a Ele. Que aí Lucas ele vai dizer se sim ou... Faz com a mãozinha, irmão, para ver se você está vivo aqui comigo. Vem cá, faz assim, que sim ou que não. Agora, como que Deus vai falar para você se sim ou se você não chegar com o plano para Ele? Você entendeu, Mateus? Você entendeu, Mateus? Como que Deus vai abençoar uma coisa que não existe? Como que Deus vai falar sim ou não para uma coisa que você não apresentou a Ele? Então o texto não é para não fazer o plano, o texto é: faz o plano, traga diante de mim, que eu vou dizer para você se sim ou se não. O coração do homem faz planos, mas a última resposta, a última palavra, se sim ou se não, vem do Senhor. É por isso que pessoas cheias de Deus, nobres, faz planos, chega diante de Deus com planos alinhados com o coração dele, com o plano alinhado com o reino dele, chega diante dele, coloca diante dele, ele diz: em mim está o sim, o amém. Vai, meu filho, que você está abençoado. Cadê esse povo? Levanta a mão aqui do 2024. Cadê esse povo que vai levar diante de Deus planos poderosos, fortíssimos, planos poderosos do reino de Deus? Pode ter certeza que Ele vai dizer para você: é para fazer o plano, é para projetar. Aí você coloca diante de mim, aí eu vou dar a resposta. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Pessoas que não planejam suas vidas, e eu não estou falando de anular a soberania de Deus, irmãos. Pessoas que não planejam a sua vida são pessoas irresponsáveis consigo mesmo e com os outros. Depois fracassa na vida dela e vai ficar enchendo o saco do outro que está em redor. É assim ou não é? É assim ou não é? Então o Senhor diz assim: eu sou quem aprova e quem não aprova, que dá a resposta final. Por isso que você tem que trazer o plano diante de mim. Escuta, se Deus é quem dá a resposta final, como Ele dará a resposta se você não levar um plano, um planejamento até Ele? Vira para o seu irmão, cutuca e fala assim: como, irmão? Por isso que a Bíblia diz: não chegais diante de mim com as mãos vazias. E aí, filhote, nada? Não, Senhor. Mas e você vai me apresentar nada, assim, nada esse ano? Não, Senhor, eu estou aí com o Senhor, na sua dispensação. Não, filho, sai da minha bota, sai da minha bota, sai da minha bota. Para de irresponsabilidade. Quer dizer, então você não quer fazer nada. Você não vai ajudar nada, você não vai criar nada, você não vai ser ativo, proativo em nada. Você quer viver na minha barra, na minha saia. Meu amigão, que irresponsabilidade é essa? Tem alguém comigo? Dá um glória bem suave. Quem está apanhando, dá aquele glória assim: glória a Deus. Ele não vai dar a última resposta se você não apresentou nada. Então Isaías vem e nos ensina: mas o nobre projeta as coisas nobres. E não é só projetar, é persistir no projeto. Essa que é a tônica do negócio. Pastor, eu planejei e eu vi que não deu certo. Tudo bem, você está me fazendo essa pergunta, então deixa eu te fazer outra. Você perseverou no projeto? Ou deu na metade do caminho e você deixou de lado? Não adianta se torcer na cadeira aí não, rapaz. O projeto fala de organização. Por que Deus ama que nós projetamos? Porque fala de alguém organizado, fala de ter uma vida organizada. Quando eu planejo o meu ano, eu não estou passando por cima da soberania e da vontade de Deus para mim. Eu estou organizando, eu estou arrumando as pedras no lugar, eu estou ajustando o altar,
Eu estou preparando o lugar para que a presença de Deus venha e se cumpra em cada palavra que Ele me diz. Pastor, Deus me deu palavras, Deus me deu profecias, mas isso nunca aconteceu. Tá, Deus te deu palavra, te deu profecia. Você arrumou o ambiente, igual o Elton falou aqui no altar? Você projetou o ambiente para isso? Não, pastor, onde é que isso está na Bíblia? Eu só acredito se o Senhor mostrar na Bíblia. Elias falou assim: vai descer fogo do céu, vai. Então deixa eu arrumar esse negócio aqui. Deixa eu preparar essa pedra, deixa eu preparar esse aqui, deixa eu organizar. Tá, pega água lá para mim. Tá. O Senhor falou assim para Abraão: Abraão, sobe um monte e sacrifica, faz um sacrifício para mim. Ele levanta de manhã cedo e vai rachar a lenha. Isso fala de organização, de planejamento, de preparo. Nenhuma profecia vai cumprir na sua vida se você não preparar o lugar, o ambiente. Todas as profecias que aconteceram na minha vida foi porque eu preparei o lugar. Deus não tem responsabilidade em fazer cumprir promessas, palavras de pessoas desorganizadas. Vou aprender. Deus me deu uma palavra que eu seria um pregador maravilhoso. Você vai... Quantos capítulos da Bíblia você está lendo para pregar? Não, chego na hora, o Espírito me revela. Jesus falou que o Espírito vai revelar só aquilo que você leu, lindão. Não adianta correr não, irmão. Onde você tentar correr, eu te amarro aqui na Bíblia. Não tem como você correr de mim. Tem que projetar, tem que preparar o lugar, tem que preparar o altar, tem que planejar. Deus é um Deus que gosta de coisas organizadas. Arrumando as pedras, ajustando o altar, preparando o lugar para que a presença venha. Antes da presença do fogo descer, Elias preparou, projetou todo aquele altar ali. E aí? Pastor, Deus me deu uma palavra de prosperidade, eu vou prosperar muito financeiramente. Vai. Mas você está só na palavra, você não está mais nada, assim, nada, assim, nem estudando o mercado, nem nada, nem 3, 4 livros por mês, nada, não está preparando, buscando, nem conexões, nem network, nada com ninguém. Você só vai ficar rico assim, você vai amanhecer dormindo, no outro dia você acordou rico. É Mega Sena, papai? É Mega Sena, papai? Ué, Rafael, você está jogando? Está fazendo uma fezinha, papai? Não vai, cara. Olha para as pessoas da Bíblia, todas elas tiveram uma caminhada, tiveram um preparo, tiveram um posicionamento, tiveram um projeto, entendeu? Até Deus tinha um projeto. E eu te provo vários dos projetos de Deus, vários. Você quer que eu te prove um projeto de Deus? Um deles, que você conhece mais que tudo? Jesus. Você sabia que Pedro fala da presciência de Deus? Você já leu isso em Atos? Você já leu quando Paulo diz que Cristo tinha, o Senhor já havia planejado tudo antes da fundação do mundo? Você já leu isso? Você já leu quando ele diz que ele juntaria os céus e a terra dentro de um planejamento de governo de Cristo? Você já leu isso? Se Deus tem um plano, se Deus tem um projeto, você está aí entregando sua vida aos léus, aos trancos e barrancos. Vida deixa a vida me levar, vida leva, pum, cai dentro do buraco. Ai, Deus, me ajuda, Deus. Deus? Irmãos, eu sei que eu estou sendo um pouco duro aqui hoje, mas é para te acordar. É para te acordar. Precisa quebrar essa casca dessa espiritualidade falsa, mentirosa, e te ensinar, porque isso é espiritual, isso é bíblico, isso é de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Olha a diferença do sábio, o nobre, o insensato. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Lucas. Pastor, o Senhor só falou de Salomão, não, então vamos falar das palavras de Jesus então. Vamos falar do Cristo, do Filho de Deus, do ungido de Deus. Olha o que
Jesus vai nos ensinar em Lucas capítulo 14, versículo 28. Olha a diferença entre um homem sábio. Jesus está ensinando aqui, ó, uma pessoa nobre. A diferença para o insensato. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para terminar essa obra, para terminar essa torre? Isso aqui é o que, irmão? Não, isso aqui é o que, irmãos? Nossa, tem gente que ou não está me ouvindo ou está com medo de eu aqui hoje. Fala assim, planejamento. Fala assim, a Bíblia está falando de planejamento. Fala, sem medo, fala, planejar. E as palavras de Jesus. Qual de vocês quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Próximo. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que irão ver, irão rir. Vai ser motivo de chacota, de escárnio. Tem um monte de gente que é motivo de chacota, de escárnio. Na família. Cara, porque não. Olha o que Jesus está falando. Pois se lançar o alicerce e não for capaz, se não for planejado, se você não organizar certinho, se você não colocar os pontos nos is, todos os que virão, rirão dele. Vai se transformar em motivo de chacota. Jesus está nos ensinando aqui. Na minha tradução diz, virão e começarão a zombar, dizendo, próximo, dizendo, esse homem começou a edificar, a construir, e não pode acabar. O próximo, e qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se como 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Está falando de quê? Está falando de quê, geração livre? É que eu não fico contando história, eu coloco a Bíblia para você ler. Jesus ensinando sobre planejamento. E dizendo assim, ó, se não planejar, passa vergonha. Se não se organizar, cai em declínio, cai em dívida, perde casamento, perde família. Eu já vi famílias que foram destruídas por causa disso, irmão. E depois quer espiritualizar tudo, pastor. O demônio entrou na minha casa, o diabo entrou na minha mulher, entrou na minha família. Não! Você não fez o que Jesus falou, você não sentou. Você não planejou, você não colocou as coisas no lugar. Aí entrou em dívida, em declínio, o casal começou a brigar, começou a descontrolar, virou um inferno na casa, e não tem opção, senão opção. Você não conhece casa assim não? Eu atendo vários, todos os meses. Planejamento. Dá um passo maior que a perna, as pessoas ficam... Deixa eu ver o horário aqui, meu Deus do céu. As pessoas ficam, eu tenho muitas pessoas, irmãos, que ficam em cima de mim, lá ele, não está amarrado. Pessoas que, crente aranha, você não vai pegar isso aí não. Tem um monte de pessoas que, você não filmou isso aí não, né? É o que eu faço para eles rirem, para não dormir. É uma técnica, olha aqui. Tem várias pessoas que ficam me pressionando. Pastor, vamos, pá, e deslumbra, né? Vamos sentar e colocar no bico da caneta para ver se dá. É assim que funciona. Todas as vezes que eu emocionei, eu quebrei a cara. Não emociona não, irmão, segura dentro da roupinha aí, né, Manu?
segura dentro da roupa, não emociona não, fica tranquilo. É se emocionar e quebrar a cara. Pastor, mas o senhor não tem fé? Demais, ao extremo, absoluta. Por isso que nós estamos onde nós estamos. Mas Deus não compactua com pessoas com aqueles que passam o pé diante as mãos, dá o passo maior do que as pernas. Eu já vi muitas pessoas fazer isso por orgulho, em querer ser o maior, querer ser o grande, e quebrar. Se você estiver comigo nessa palavra, vira para alguém e faz bem assim, ó, devagarzinho sempre, irmão. Faz assim, devagarzinho sempre, vai. Você que tem aí sua empresa, seu negócio lá, você que tem lá a sua microempresa, sua empresa, não emociona não, vai aqui, ó, vai de Deus aqui, colocando diante de Deus aqui, ó, devagarzinho sempre, não emociona não. Deus vai honrar, Deus vai fazer. Fosse fiel no pouco, filho, e sobre muito eu te colocarei. Vai na moral. Né, Wender? Né, Elton? Vai na moral, né? Vai devagarzinho. Só que seja constante. Planeje e coloque diante de Deus. Jesus está aqui nos ensinando que todos nós precisamos fazer isso. Com cuidado, com cautela, sem pressa. Planejar tudo que nós vamos fazer. Então, por que não fazer isso agora em 2024? Olha o que diz Provérbios 21:5, diz assim, olha. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância. Os planos do diligente, do sábio, tendem para a abundância. Porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza, quebrar. O apressado come. Não fala isso não, que eu gosto de carne mal passada. O apressado come cru. E eu tenho um pouco dessa personalidade. Então eu estou trabalhando isso. Menos Daniel, menos Daniel, menos Daniel, menos. Fala menos. Isso, ouve as pessoas, ouve. Cala a boquinha, deixa elas falar. Cala, deixa elas falar. Isso. Menos. Sem pressa. Vira para o seu irmão, profetiza na vida dela. Você fala assim: Deus vai te honrar, mas sem pressa. Fala, sem pressa. Fala assim: o diligente tende para a abundância, mas o apressado Quem está gostando dessa palavra nessa noite, fala: é para mim, pastor. É para mim, Senhor, é para mim, Senhor. Deus é organizado. Deus fez tudo e faz tudo planejado. E eu posso te provar isso aqui na Bíblia. Eu te mostrei o plano de Deus em convergir o céu e a terra. Agora eu te mostro um plano no deserto. Deus tinha um plano com o povo no deserto. Ficou com eles lá 40 anos. Nesses 40 anos de projeto, de plano no deserto, a roupa não se acabou, o calçado não se consumiu, tinha coluna de fogo de noite, tinha água de dia para beber, tinha uma nuvem que o acompanhava. O projeto de Deus era top. Você quer que eu te mostre mais um projeto? Salmos 40. Salmos 45 diz assim, olha: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Irmão, se Deus tem plano, quem dirá nós? Se Deus planeja, se Deus é organizado, por que nós não podemos ser? Eu queria proclamar, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Deus tem muitos planos. Ele diz: eu sei os planos que eu tenho acerca de vós,
São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não é contra planejamento, Deus é a favor do planejamento. Pastor, mas então por que eu tenho medo? Porque você tem medo de excluir a soberania de Deus, e não precisa. Pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Planeja com o reino de Deus junto com você. Traga o reino de Deus para tudo. Deus, aqui ó, se o Senhor fizer aqui, eu estou com o Senhor aqui. Vai, seja a minha base, seja o meu alicerce, seja a minha frente, seja o meu lado, seja a minha retaguarda, seja tudo. Amém? Deixa eu te contar. Agora eu vou te contar rapidinho aqui uma experiência, para nós ir embora. Pastor, por que o senhor está falando isso aí? Por que o senhor decidiu ensinar sobre isso? Porque eu entendi a importância de aprender sobre isso aqui. Porque eu fui aprender isso aqui na minha vida cristã tarde demais, por causa da ignorância religiosa, por causa da ignorância de uma espiritualidade falsa. Eu fui aprender isso aqui muito tarde, e aí eu sofri demais. A minha casa padeceu por causa disso. Eu lembro que, cuidado com esse negócio, viu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado com esse negócio. Deus não abençoa isso aí não. Deus não está nisso. Eu vou tocando aqui, Deus, vou tocando e o Senhor vai comigo. Ele não está nisso não. Eu lembro que em 2012 eu joguei minha vida ao léu. No ano de 2012 eu joguei minha vida ao léu, ao relento. Uma irresponsabilidade debaixo de uma religiosidade, querendo transferir toda a minha responsabilidade a Deus, e dizendo: a minha vida é de Deus, eu sou de Deus, minha casa é de Deus. E Deus, tudo bem, filho, é tudo meu, mas trabalhar, né, companheiro? Ajustar os negócios aí, né? Bora, né? Tudo de Deus. Aí eu orava até 4 horas da manhã. Orava 4 horas, 5 horas da manhã, aquele povo orando, e aquela coisa louca. E uma irresponsabilidade com a vida que Deus nos deu. Senhor, eu vou indo aqui, o Senhor segura a bronca aí. Se tiver o que comer amanhã, é o Senhor. Se não tiver, é o Senhor. Se o Senhor fizer amanhã, é o Senhor. Se o Senhor não fizer, é o Senhor. E fui jogando, né? Eu sou da fé, eu sou de Deus, e vou embora, e vou embora. Resultado final: dívida de 180 mil reais. Chupa essa uva aí, bebê. 3 cartão de crédito afundado. 1 financiamento de um carro afundado. Uma irresponsabilidade com a minha família e uma ignorância sem fim. Sendo humilhado. Quantas vezes eu tive que pedir nome, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, eu declaro que você nunca vai passar por isso, em nome de Jesus. Quantas vezes eu tive que pedir nome dos outros emprestados, irmão, para comprar em loja? Humilhante. Humilhante a pessoa dizer assim: não posso não, porque... E você precisando lá, porque a geladeira queimou, a geladeira, e você não tem nome. Por quê? Porque você é de Deus. Você jogou toda a responsabilidade em Deus, e Deus falando: meu amigo, o nobre projeta coisas nobres, meu amigo, e você está aí nessa pendanga, e aí tu coloca a culpa em mim, que foi eu. Quem está entendendo aqui, irmão, maduro na fé, fala eu. E aí vai vendo, sendo envergonhado, passando humilhação, humilhando minha família, irmãos. Sabe, terrível. Passei 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, o meu pastor veio aqui, o Ed veio aqui, ele saiu do Rio de Janeiro, o Senhor trouxe ele do Rio de Janeiro, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim: eu não aceito na sua vida de jeito nenhum, nem no sonho, está errado, isso é irresponsabilidade. Mas eu sou de Deus, eu sou o homem de Deus. Isso é irresponsabilidade, isso é maldição, está errado. Cadê seu planejamento? Cadê o plano que você tem para sua família? O plano que você tem para a igreja? Não, eu vou só indo assim, aí a vida Deus vai levando, Deus levando o quê? E Ele me reposicionou, Ele orou por mim, e irmãos, naqueles dias, né, naquela temporada foi assim um negócio tão incrível que Deus fez. Eu já estou terminando, que os meus olhos espirituais se abriram, a minha mente, a carca, destruída pelo orgulho religioso, foi destruído, e eu vi o quanto era importante uma projeção, um planejamento, uma organização dentro de casa, uma organização financeira, uma organização de rotina, uma organização no próprio trabalho. As pessoas me sugavam dia e noite, 24 horas, eu não tinha dia nem hora, nada. Eu pausei, eu parei, eu zerei o relógio, falei: não, se você quer falar comigo é de tal hora a tal hora, depois desse horário acabou, meu irmão, eu estou lá te esperando, passou desse horário, já era. E assim, irmãos, pastor, mas se eu não é tempo integral na obra de Deus, eu sou tempo integral, e se for muito sério eu vou lá expulsar o demônio, pode ficar tranquilo. Mas sanguessuga o tempo todo, sabe, pessoas me sugando o tempo todo, sem colocar um limite, sem colocar um não, isso é letal, isso faz mal. Então precisa ser organizado, planejado, equilibrado. E a partir daquele ano, nós começamos a planejar, a organizar a nossa casa, as nossas vidas. E quando nós fomos organizando e colocando tudo em ordem, e colocando os planejamentos em ordem diante de Deus, orando, organizando as coisas, o Senhor trouxe mais pessoas para perto de nós, que nos ensinou isso, sobre organizar, sobre ser organizado. E eu agradeço a muitas pessoas que estão aqui hoje, sentadas nas cadeiras. Não vou falar nome aqui para não dar ciúme, porque vocês são muito ciumentos. E a nossa realidade foi mudada, as nossas vidas foram mudadas. Pastor, mas o que afetou no espiritual? Nada, melhorou muito. Então a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina a se organizar, a se projetar. Eu vou finalizar aqui agora essa primeira ministração desse assunto, e coloque sobre os seus pés, porque nós vamos orar agora. E se você não tinha um planejamento e um projeto de vida para 2020, você vai começar, você vai colocar um fim, um basta nessa desordem aí. Eu canso de falar para vocês que evangelho não é só cair no chão, evangelho não é só rodopiar, evangelho não é só encher de poder, evangelho é muito além disso. Você vai colocar um fim nessa desordem aí na sua vida, você vai colocar um fim nessa desordem. Irmãos, você precisa se revoltar com isso. Foi o que eu fiz. Quando eu me peguei naquela situação, com o carro caindo, escapamento no meio da rua, e chamando aquilo de obra de Deus, sendo humilhado, e chamando aquilo de obra de Deus.
passando vergonha, expondo a minha família a vergonha e dizendo que era Deus. Você tem que revoltar com isso. Não aceite. Por falta de um projeto, por falta de um planejamento, irmãos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você pode escandalizar com isso, está tudo bem, eu já fui curado. Hoje eu sou curado disso. Você nunca vai entender essa história, mas hoje eu já fui curado. Por causa de falta de organização, por causa de falta de planejamento, por causa de uma série de coisas. Eu fui obter a minha CNH, irmãos, com quase 33 anos de idade, cara. Você sabe o que é isso? O negócio do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa Deus aí. Você não pode aceitar isso. O que está fora da sua vida? O que está fora? O que está aí? Vamos colocar esse negócio diante de Deus hoje. Eu não estou falando para você não aceitar a soberania de Deus na sua vida. Eu estou falando para você aceitar. Eu estou falando para você colocar isso diante de Deus. Estou falando para você fazer os seus projetos, seus planos e apresentar diante dEle. Precisa ter um fim. E eu fui ter acesso a isso aqui que eu estou te falando há não muito tempo atrás. Em 2018. Demorou a chegar para mim. Eu poderia ter organizado minha vida muito antes. Mas hoje você está tendo a oportunidade. Pastor, mas Deus é contra os meus sonhos. Só se os seus sonhos quebrar princípios. Só se os seus sonhos for contra a Deus, aí Ele vai ser contra os seus sonhos. Mas se os seus sonhos estiver alinhado, estiver linkado, estiver com o dele, Ele não vai ser contra. Pelo contrário, Salmos vai dizer que Deus realiza o desejo do coração dos seus filhos. Feche os seus olhos aí agora. Nós estamos diante de um planejamento, de um projeto de vida para 2024. Qual é o seu? Qual é o seu? Vamos falar agora, vamos lá. Feche os seus olhos agora e comece a orar diante de Deus. Essa é a hora. Essa é a hora.